Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Inglês de Verdade. No vídeo de hoje, vamos praticar juntos o reading com um texto bem legal que fala sobre a importância de viver no presente. E como sempre fazemos, começaremos lendo a história em inglês, destacando algumas palavras-chave importantes para a compreensão. Logo depois, vamos conferir a tradução em português para que possamos ter uma melhor compreensão do texto. Ao fazermos isso, iremos melhorar seu vocabulário e sua leitura em inglês. Então, vamos começar! The power of now. Emma and Jake were sitting in the park, enjoying the fresh air. Jake seemed worried, looking at his phone every few seconds. Emma noticed and asked, "What's wrong, Jake?" He sighed and said, "I keep thinking about work. I have so many things to do tomorrow." Emma smiled and said, "But tomorrow isn't here yet. Why don't we just enjoy this moment?" Jake put his phone down and looked around. "I guess you're right," he said. "But it's hard not to think about the future." Emma picked up a leaf and showed it to him. "Look at this. Right now, this leaf is in your hand. You can feel it, see it, and enjoy it. But if you think too much about tomorrow, you miss what's in front of you." Jake nodded slowly, understanding her words. "Living in the present doesn't mean we forget the future," Emma continued. "It just means we don't let our worries steal today's happiness." Jake thought for a moment and asked, "But what if I have problems from the past? They keep coming back to my mind." Emma pointed at the ducks in the pond. "Do you see those ducks? They don't carry their past with them. They just swim and enjoy the water." Jake laughed. "That's true. They don't look stressed at all." Emma smiled and said, "Exactly. We can learn from them. The past is gone and the future isn't here yet. The only real moment we have is now." Jake took a deep breath and closed his eyes for a second. He listened to the birds and felt the wind on his skin. "This actually feels nice," Jake admitted. "I never stop to enjoy the little things." Emma nodded. "Most people don't, but when we do, life becomes more beautiful." Jake picked up a small flower and smiled. "Maybe I should start paying more attention to the present," he said. Emma clapped her hands. "Now you're getting it." From that day on, Jake tried to focus on the present. He still had worries, but he didn't let them control him. Every time his mind wandered too far, he reminded himself to come back to the now. And just like the ducks in the pond, he learned to enjoy the moment. O poder do agora. Emma e Jake estavam sentados no parque, aproveitando o ar fresco. Jake parecia preocupado, olhando para o celular a cada poucos segundos. Emma percebeu e perguntou, "O que há de errado, Jake?" Ele suspirou e disse, "Fico pensando no trabalho. Tenho tantas coisas para fazer amanhã." Emma sorriu e disse, "Mas amanhã ainda não chegou. Por que não aproveitamos este momento?" Jake colocou o celular de lado e olhou ao redor. "Acho que você tem razão", disse ele, "mas é difícil não pensar no futuro." Emma pegou uma folha e mostrou a ele. "Olhe para isso. Agora mesmo esta folha está na sua mão. Você pode senti-la, vê-la e apreciá-la. Mas se pensar demais no amanhã, perderá o que está bem na sua frente." Jake assentiu lentamente, entendendo suas palavras. "Viver no presente não significa esquecer o futuro", continuou Emma. "Significa apenas que não deixamos nossas preocupações roubarem a felicidade de hoje." Jake pensou por um momento e perguntou, "Mas e se eu tiver problemas do passado? Eles continuam voltando à minha mente." Emma apontou para os patos no lago. "Você vê aqueles patos? Eles não carregam o passado com eles. Apenas nadam e aproveitam a água." Jake riu. "É verdade, eles não parecem estressados." Emma sorriu e disse, "Exatamente, podemos aprender com eles. O passado já se foi e o futuro ainda não chegou. O único momento real que temos é agora." Jake respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Ele ouviu os pássaros e sentiu o vento na pele. "Isso realmente é bom", admitiu Jake. "Nunca paro para aproveitar as pequenas coisas." Emma assentiu. "A maioria das pessoas não para. Mas quando fazemos isso, a vida se torna mais bonita.
Jake pegou uma pequena flor e sorriu. Talvez eu deva começar a prestar mais atenção ao presente, disse ele. Emma bateu palmas. Agora você entendeu. A partir daquele dia, Jake tentou focar no presente. Ele ainda tinha preocupações, mas não deixava que elas o controlassem. Sempre que sua mente vagava para longe, ele se lembrava de voltar ao agora. E assim como os patos no lago, aprendeu a aproveitar o momento. The power of now. Emma and Jake were sitting in the park, enjoying the fresh air. Jake seemed worried, looking at his phone every few seconds. Emma noticed and asked, "What's wrong, Jake?" He sighed and said, "I keep thinking about work. I have so many things to do tomorrow." Emma smiled and said, "But tomorrow isn't here yet. Why don't we just enjoy this moment?" Jake put his phone down and looked around. "I guess you're right," he said. "But it's hard not to think about the future." Emma picked up a leaf and showed it to him. "Look at this. Right now, this leaf is in your hand. You can feel it, see it, and enjoy it. But if you think too much about tomorrow, you miss what's in front of you." Jake nodded slowly, understanding her words. "Living in the present doesn't mean we forget the future," Emma continued. "It just means we don't let our worries steal today's happiness." Jake thought for a moment and asked, "But what if I have problems from the past? They keep coming back to my mind." Emma pointed at the ducks in the pond. "Do you see those ducks? They don't carry their past with them. They just swim and enjoy the water." Jake laughed. "That's true. They don't look stressed at all." Emma smiled and said, "Exactly. We can learn from them. The past is gone and the future isn't here yet. The only real moment we have is now." Jake took a deep breath and closed his eyes for a second. He listened to the birds and felt the wind on his skin. "This actually feels nice," Jake admitted. "I never stop to enjoy the little things." Emma nodded. "Most people don't, but when we do, life becomes more beautiful." Jake picked up a small flower and smiled. "Maybe I should start paying more attention to the present," he said. Emma clapped her hands. "Now you're getting it." From that day on, Jake tried to focus on the present. He still had worries, but he didn't let them control him. Every time his mind wandered too far, he reminded himself to come back to the now. And just like the ducks in the pond, he learned to enjoy the moment. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da leitura e que este texto tenha ajudado a reforçar a importância de viver no presente. Lembre-se de que, ao praticar a leitura em inglês, você não só melhora o vocabulário, mas também treina a compreensão e a fluência. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me conta aqui nos comentários, qual foi a palavra ou frase que você achou mais interessante no texto de hoje? Vou adorar saber. Nos vemos no próximo vídeo. See you soon! E se você assistiu até aqui e quer aprender inglês sem gastar um centavo durante todo o processo de aprendizagem, com acesso a ferramentas, atalhos e mentoria que vai fazer com que você absorva o inglês de forma rápida e natural, eu te convido a conhecer o método dos 9 passos para a fluência, onde você vai conhecer a forma correta de aprender um inglês. Good. Now we can go in the water. Com acesso a ferramentas que irão te auxiliar nesse aprendizado. E o melhor, todas encontradas de forma gratuita. E entre essas ferramentas, uma você usará para manter contato com nativos do inglês para que sua prática de conversação seja mais eficaz. Porque nada melhor do que absorver o inglês diretamente da fonte. E quando eu digo que essas ferramentas são gratuitas, eu não quero dizer que apenas o primeiro mês será grátis, como degustação, e que se você quiser continuar usando, você terá que pagar. Todas as ferramentas que serão apresentadas a você nesse método são gratuitas para o resto da vida, até quando você quiser usar. Esse método é perfeito para você que não tem ideia de como e por onde começar, e para você que já tem um conhecimento em inglês, mas ainda não conquistou a fluência. Nele você será apresentado a atalhos que vão acelerar seu aprendizado, que estudantes que estão começando não fazem ideia que existem. 99% das pessoas que colocarem esse método em prática, seguindo passo a passo, conseguirão realizar seu sonho de se tornar fluente em inglês. Então, se você acha que finalmente chegou a hora de realizar seu sonho e dominar de vez o inglês, clique no primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.